Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula de hoje de literatura. Já assistimos o primeiro vídeo da aula falando do contexto histórico de Portugal, da época do modernismo, certo? Falamos aí da proclamação da República Portuguesa, falamos da Primeira Guerra Mundial, falamos do processo do crescimento da industrialização, das transformações tecnológicas e falamos também das revistas. A revista Águia, que abraçou um pouco essa ideia de ficar preso ao passado, e a revista Orfeu, que foi a responsável em trazer o modernismo para Portugal, certo? Abordei também com vocês um pouco dessa primeira geração, que é o intuito da nossa aula de hoje, estudar nesse vídeo essas três gerações do modernismo em Portugal. Então vamos lá. A primeira geração do modernismo em Portugal, como já foi dito anteriormente, ela surgiu no intuito de romper com os padrões tradicionais, certo? Lá onde tínhamos Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, é para quê? É para lançar essa revista Orfeu e trazer as ideias futuristas, as ideias de quebrar com esse padrão de que Portugal teria que viver preso a essa questão toda dos momentos de glória, dos momentos de vitórias, certo? Essa primeira geração, ela entra com esse intuito. Então veja, que toda mudança, ela tem um baque, ela tem um espanto. E não foi diferente em Portugal. As pessoas rejeitaram essa ideia de mudança. Não vá pensando que eles lançaram a ideia lá do modernismo e as pessoas, isso aí tá, não sei o que, é bonito, eu quero isso. Não foi assim. Houve uma rejeição em massa, praticamente, em cima dessas ideias futuristas. Para muitas pessoas, para muitos críticos, aquilo era uma afronta aos padrões tradicionais. Então veja, a primeira geração do modernismo em Portugal, ela acontece com o início dessa revista Orfeu, e essa geração é chamada de primeira geração modernista, geração Orfeu, certo? A geração Orfeu, ela é a primeira geração que foi responsável em lançar essas ideias e quebrar com esses padrões tradicionais. E dando continuidade, em 1927 surge uma outra revista, que é a revista Presença, tá bom? Essa revista Presença, ela entrou assim para, entre aspas, colocar ordem na casa. Como assim, professor, colocar ordem na casa? Vamos lá, Priscila, entenda bem. A primeira geração, ela entrou com essa mudança de romper essas barreiras, de romper com o tradicionalismo. Então houve uma bagunça nesse meio, entre meio termos. Vamos dizer que as pessoas ficaram bagunçadas nas ideias, as afrontas, os espantos. Então, essa revista Presença, ela entra com esse intuito de colocar ordem na casa. Ah, professor, então quer dizer que vai acabar com as ideias da primeira geração, e onde é que fica o modernismo? Se a segunda geração ela vai voltar para aquela parte do tradicionalismo. Não é isso. Veja bem, a segunda geração, ela entra naquela parte mais harmoniosa. Ela une as ideias do tradicionalismo com as ideias modernistas. Então ela faz uma unificação. Ela pega alguma daquelas formas tradicionais e traz para as ideias do modernismo, as ideias futuristas. Então a segunda geração é modernista, que o modernismo da geração Presença, por conta da revista Presença, ela tem esse intuito de colocar a ordem na casa. Pulando para a terceira geração, nós já vamos entrar na geração modernista chamada neorrealismo. É a geração neorrealista. Por quê? Veja só, dentro dessa geração neorrealista, minha gente, existe uma curiosidade muito grande que você tem que identificar e gravar isso, porque é um fato histórico dentro da literatura. Essa terceira geração, ela foi influenciada pela primeira vez na história por autores brasileiros. Como assim, professor? Veja só. Dentro da história da literatura, as escolas literárias do Brasil, elas sempre foram inspiradas em autores portugueses. Na literatura de Portugal, eles buscavam inspiração em Portugal para poder escrever aqui no Brasil. E com essa terceira geração do modernismo em Portugal, aconteceu o inverso. Pela primeira vez na história, os autores portugueses se inspirarem em autores brasileiros. E dentro desses autores brasileiros, nós iremos destacar um, que é quem? Que é Graciliano Ramos, com a obra Vidas Secas. Então, dentro dessa obra de Graciliano Ramos, autores portugueses, autores de Portugal,
pegaram a inspiração e vieram escrever suas obras. Então, isso é um marco muito grande dentro da literatura. E outro fato curioso é que o Brasil estava vivenciando, ainda nessa época, a segunda fase do modernismo no Brasil. E Portugal já estava na terceira. Mas na frente, em outras aulas, nós iremos trabalhar o modernismo no Brasil. Para você ver que sempre dentro dessa questão, nós fomos buscar inspiração em Portugal. E nessa terceira fase da geração do modernismo em Portugal, eles vieram buscar inspiração no Brasil. Aconteceu esse fato aí que é marcante, que você tem que compreender isso dentro do estudo do modernismo em Portugal. Ainda falando dessa questão das fases, em 1960 ainda surge uma outra fase, que é o que os críticos chamam de pós-modernismo. Isso mesmo, o pós-modernismo em Portugal é aquela fase em que surgem os grandes escritores da prosa portuguesa. Aí já pega um pouco para a prosa. Dentro desses escritores se destacam aí Agostina Bessa Luiz, Antônio Lobo Antunes e o marco deles, que é o mais famoso, que é José Saramago. Pois é, até uma olhadinha em José Saramago, ele não vai ser o autor que a gente vai trabalhar não, é outro. Mas José Saramago é o autor mais famoso dessa prosa literária do modernismo em Portugal. É tanto que, para você ver como José Saramago era tão importante, que ele foi o primeiro escritor da língua portuguesa a ganhar um prêmio Nobel da literatura, certo? Veja bem, ele foi o primeiro escritor da língua portuguesa a ganhar um prêmio Nobel da literatura, certo? Isso aí é um fato marcante. O Nobel da literatura que ele ganhou, minha gente, isso aí é um prêmio que ficou na história. Então, José Saramago, ele é o principal autor dessa prosa da literatura do modernismo em Portugal. Agora, outro fato também que eu quero destacar para vocês é que o modernismo em Portugal, dificilmente ele é cobrado em vestibulares ou provas aqui no Brasil. E por que a gente está estudando, professor, então? Veja bem, o modernismo em Portugal ele só é trabalhado aqui no Brasil quando existe uma indicação prévia de leitura para vestibulares, para provas. Eles geralmente indicam uma leitura de um livro, uma leitura prévia. E esse autor que eles indicam mais é José Saramago, certo? Mas veja bem, não quer dizer que nós estamos estudando em vão o modernismo em Portugal, já que não é cobrado aqui no Brasil. Não é isso. Dentro do Brasil, independentemente de haver indicação prévia de livro ou não, existe um autor que ele é cobrado em qualquer vestibular, em qualquer prova aqui no Brasil. Que é ele o objetivo todo desse estudo que fizemos hoje. Para conhecermos do modernismo em Portugal, para chegarmos até nesse autor, que é o grande Fernando Pessoa. Isso mesmo, você vê que ele é tão importante que vamos ter um estudo isoladamente só para ele, para Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ele tem uma história tão assim importante dentro da literatura e ele é tão famoso aqui no Brasil que muitas pessoas acham que Fernando Pessoa é brasileiro. Eu tenho certeza, pessoal aí da segunda série, vocês estão assistindo esse vídeo, que vocês, alguns podiam até pensar também que Fernando Pessoa ele era brasileiro. Não é, ele é português. Só que ele tem tanta fama aqui no Brasil que existe um estudo isolado só para Fernando Pessoa, que é o que nós iremos fazer. Vamos conhecer um pouco dele. Existe uma história tão interessante nas obras de Fernando Pessoa que ele foi capaz de se transformar em vários autores ao mesmo tempo, que são os heteronômios que nós iremos estudar, tá bom? Mas esse aprofundamento da história de Fernando Pessoa, das obras de Fernando Pessoa, dos heteronômios de Fernando Pessoa, vai ficar para a próxima aula. Vai ficar para o próximo vídeo da nossa aula. Vamos estudar Fernando Pessoa, tá bom? A nossa aula de hoje foi essa, foi trabalhar o contexto histórico no vídeo anterior e trabalhar essas fases do modernismo nesse vídeo. Tá certo, pessoal? Valeu pela atenção de vocês e até a próxima aula.